É, Bom, eu tinha falado de uma função para a gente mostrar, a gente começou a mostrar que ela acaba que ia ser bijetora. A função era a seguinte. Então vamos lá, eu vou pegar a função f de x igual a x sobre 1 mais um módulo de x e a gente vai estudar ela sobre a injeção, sobre a sobrejeção. Ok? Bom, então lembrando que o conceito de injeção é a ideia é que dados quaisquer x1, x2 no domínio da função se fx1 for igual a fx2, preciso concluir que x1 é igual a x2. Né? E a sobrejeção é para qualquer y pertencente à imagem da função, existe x. Bom, pertencente à imagem não, pertencente ao contradomínio. Pertencente à imagem vai existir mesmo. Então, pertencente ao contradomínio da função f. Existe um x pertencente ao domínio da f, tal que y é f de x. Tá? Ok, então vamos lá. Observe então o seguinte, ó, essa função que está aqui, f de x igual a x sobre 1 mais o módulo de x, ela está definida para todo número x real. Tá? Então, primeiramente, então, o domínio da função f são os números reais. E a imagem dessa função, se eu pensar na imagem da função, a imagem vai ser. Então vamos lá. Se eu pegar o x igual a zero, o resultado vai ser zero. Se eu, se eu começar. Isso aqui é uma fração. A parte de cima sempre vai ser menor que a de baixo, a parte de baixo sempre vai ser positiva. Então, se eu pegar um número bem grande positivo, isso aqui vai ficar perto de 1. E se eu pegar um número bem grande negativo, isso aqui vai ficar, essa fração vai ficar perto de menos 1. Então, nossa imagem aqui vai variar de menos 1 até 1. Tá? Beleza. Se eu pegar uma função. Bom, antes de eu falar qualquer coisa aqui, vamos verificar a questão da função ser ou não injetor. Então, injeção. Vamos lá. Sejam.
x1, x2, números reais. Então, tá melhor que isso, né? Ao que vai ser, né? x1 é igual a f de x2. Isso implica que x1 sobre 1 mais o módulo do x1 é igual a x2 sobre 1 mais o módulo de x2. Bom, então eu olho para essa igualdade aqui e percebo o seguinte: a parte de baixo é sempre positiva. Essa parte de cima, o numerador, ele vai determinar o sinal da fração, se é positivo ou se é negativo. Tá? Bom, então olha só, se o módulo do x1 for maior ou igual a, se x1 for maior ou igual a zero, o módulo do x1 é o próprio x1. Bom, se ele for maior ou igual a zero, o módulo. Como eu tenho um módulo aqui, então eu vou ter que fazer o seguinte. Ó. Vou ter que analisar. Aqui eu vou ter que analisar e aqui também eu vou ter que analisar. Seguinte situação. Ó. Módulo do x1 é igual a x1, ao que x1 é maior ou igual que zero. E é menos x1, tal que x1 é menor que zero. Mesma coisa é o módulo do x2. O módulo do x2 vai ser igual a x2, tal que x2 é maior ou igual que zero. E é menos x2, tal que x2 é menor que zero. Ok. Então, assim, se eu pegar o caso x1 maior ou igual a zero, x2 maior ou igual a zero, vai ter, se eu pegar cruzado aqui, ó, x1 maior ou igual a zero, x2 é menor que zero. Bom, se o x2 é menor que zero, o sinal dele é negativo. Do x2, né, o módulo vai ficar sempre positivo. Então, o x2 é negativo, então aqui vai ficar negativo. O x1 é positivo, aqui vai ficar positivo. Como é que eu vou ter uma fração que é igual a outra, uma é positiva e outra é negativa? Isso não existe. Ok? Então, os únicos casos aqui que eu tenho que analisar é quando x1 é maior ou igual a zero e x2 é maior ou igual a zero, e quando x1 é menor que zero e x2 é menor que zero. Porque os outros dois casos que eu, em princípio, teria que estudar, eles não podem acontecer por conta dessa igualdade que tem aqui das duas frações. Qual que é os outros dois casos? x1 maior ou igual a zero e x2 menor que zero. x1 menor que zero e x2 maior ou igual a zero. Então eu vou ter de um lado uma fração negativa, de outro lado uma fração positiva, ou vice-versa. De um lado uma fração positiva, do outro lado uma fração negativa. E eu não tenho duas frações iguais, uma positiva e uma negativa. Ah, tá baixo o volume? Ô, louco. Melhorou? É que eu tava falando baixo também. Desculpa aí. Então tá. Então, como eu estava dizendo, eu só vou analisar aqui dois casos, que é o x1 maior ou igual a zero e o x2 maior ou igual a zero. Ok? E o caso x1 maior ou igual a zero e x2 menor ou igual a zero, e x1 menor que zero e x2 maior ou igual a zero, esses dois casos eu não vou me preocupar com eles, porque eles não vão poder acontecer. Tá? Bom, então, diante disso, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui o seguinte, ó. Eu tenho o caso em que x1 é maior ou igual a zero e x2 é maior ou igual a zero. E depois eu vou ter o caso em que x1 é menor que zero e que x2 é menor que zero também. Ok? Bom,
Então, vamos analisar o que acontece aqui, então, com as nossas frações. Isso aqui implica, isso aqui implica. Como é positivo, então vai ficar x1 dividido por 1 mais x1. Porque o módulo de x1 é x1. E o outro aqui vai ficar igual a x2 sobre 1 mais x2. Embaixo como que vai ficar? Embaixo vai ficar x1 dividido por 1 menos x1, porque daí é negativo, então o módulo é menos. X1 igual a... beleza. Igual a x2 dividido por 1 menos o x2. Beleza. Aí, como que vai ficar então aqui? Vai ficar aqui. Eu vou multiplicar cruzado, tá? Então vai ficar x1 mais x1, x2 igual a x2 mais x2, x1. E aqui embaixo vai ficar x1 menos x1, x2 igual a x2 menos x2, x1. Ok? E aí, tanto por um caso quanto pelo outro, a gente então conclui que x1 é igual a x2. Tá? No primeiro caso eu simplifico x1, x2 com x2, x1. E aqui o menos x1, x2 com menos x2, x1. E o que sobra para mim é que x1 é igual a x2 em cima e x1 é igual a x2 embaixo. Portanto, a F é injetora. Tá? Logo, F é injetora. Com respeito à sobrejeção, eu vou fazer um paralelo aqui, vou fazer um parênteses aqui. Vamos deixar de lado um pouquinho aquela função, vamos pensar aqui para uma função aqui, uma parábola. Vou pegar uma parábola aqui para poder exemplificar umas coisinhas aqui para vocês. Então vamos lá, vou fazer de azul. Tá? Vamos pegar a parábola. Qual parábola? Vou pegar uma parábolazinha padrão, x quadrado. Pronto. Mal feito o desenho, mas é isso. Tá? É um x quadrado da vida. Então aqui vou chamar de g de x igual a x ao quadrado. Beleza? Bom, então vamos algumas considerações aqui que eu quero fazer a respeito dessa função aqui para esse exemplo. Tá? Se eu olhar assim, g que vai de... Deixa eu pensar uma coisa aqui antes. Pode ser isso aí mesmo. Sobre a sobrejeção, a respeito da sobrejeção. Então, vou pensar que g é uma função definida nos reais com imagem nos reais. Tá? Ok. Se eu pensar na g dessa forma aqui, bom, a gente sabe que ela não é injetora, né? Porque se eu pegar por exemplo, aqui, pego esse carinha aí. Eu vou ter dois caras diferentes que são levados nele. Tá? Então aqui eu peguei aqui um y. Esse aqui, ó, pensa assim, y1 igual a y2. E é o y que está ali naquele nível. Aqui eu vou ter um x1 e aqui eu vou ter um x2. Então y é igual a y2, mas... só trazer para cá. Aí. Mas x1 é diferente de x2. Para que fosse injetora, teria que ser igual.
e não é. Tá? Então eu tenho um exemplo aqui, que está destacado aqui nesse lilás aí, nesse, sei lá, cor que é. Mas tá destacado aí nessa cor pink aí, que é um exemplo que não mostra que não é injetora. Então, de cara eu já sei que G não é injetora. G não é injetora. Tá? Ela não é injetora por conta disso ali. Tá? Bom, agora vamos ver a questão da sobrejeção da G. Se eu pensar em G que vai de R em R, tá? Pensando dessa forma, então, né? G vai de R em R, ela não é sobrejetora. Por que ela não é sobrejetora se eu pensar na G de R em R? Bom, quem que é o contradomínio? Ela é o conjunto de chegada. O conjunto de chegada são os reais. Ok. E lá tem este cara. Vou chamar ele aqui de Y. Sei lá, Y barra. Esse Y barra aí, não existe nenhum X que G de X caia nele. Esse cara aqui, ele é tal que não existe X pertencente a real. Note que esse real aqui é o domínio da G. Tá? Então não existe esse real que eu estou falando aqui, esse real R aí, é o real que é domínio da G. Tá? Então, não existe X pertencente a reais tais que, tal que, Y barra seja igual a F, não é F, é G, desculpa, G de X. Tá? Então, G definida desta forma aí, ela não seria injetora e ela não é sobrejetora. Então, não é sobrejetora. Ok? Mas por outro lado, se eu fizesse assim, G definida nos reais não negativos. Tá? Então, reais que são maiores ou iguais a zero. Tá? Então, olha só, o domínio continua sendo R aqui. Continua sendo meu domínio. Tá? Só que agora a imagem é o R mais. Quer dizer, são os reais não negativos. São os reais que são maiores ou iguais a zero. Então, reais maiores ou iguais a zero. Ok? Bom, e aí, para cada um desses caras, existe um x e f de x elevado nele. Sempre tem. Então vamos analisar, ó. O que eu preciso saber? Eu preciso saber aqui o seguinte. Qualquer que seja y pertencente a R mais existe x pertencente ao domínio da G, tal que G de x da y. Essa é a pergunta para saber se ela é sobrejetora. Tá? Bom, então, para responder isso daí, eu tenho que ver o seguinte. Eu tenho que ver a g de x, como é que é a lei da g de x. Então, para qualquer y que é real positivo. A lei da g é um x quadrado. X ao quadrado é maior ou igual a zero. Tá, beleza. Então tá. Então isso aqui eu pensaria assim, ó. X quadrado igual a y. Certo? Quer dizer o quê? Quer dizer que x é igual, na verdade, o módulo de x, se eu tirar a raiz quadrada de x quadrado da módulo de x, é igual a raiz quadrada de y. Ok? Bom, então, com isso, eu tenho aqui agora o seguinte, ó. X, o módulo de x, isso aqui por outro lado, é igual a
x, tal que x é maior ou igual a zero, e é menos x, tal que x é menor que zero. Né? Então, eu posso pensar, por conta disso daqui, que x é igual a mais raiz quadrada do y, ou que o x é igual a menos a raiz quadrada de y. Tudo bem. Então tá. Então, dado y, existe um x? Sim, existem dois. Existe um que é mais a raiz quadrada de y e um que é menos a raiz quadrada de y. Eu posso extrair essa raiz quadrada? Posso, porque o y está em R+. Não tem problema. Ok. De fato, o que aconteceu aqui é que este conjunto é a imagem da G. Se o conjunto é a imagem da G, a função vai ser sobrejetora. Então, por exemplo, se eu pegar G, que vai do domínio de G na imagem de G, essa função vai ser sobrejetora. Tá? Por quê? Porque se eu pensar que o contradomínio é a imagem, tá? Ela vai continuar não sendo injetora, mas ela passa a ser sobrejetora. Tá? Então, esse exemplozinho que eu fiz aqui, esse desenho que eu fiz aqui, esse parênteses que eu fiz, foi para mostrar para vocês que se eu restringir o contradomínio da função à imagem da função, eu faço ela ficar sobrejetora. Tá certo? Bom, então, voltando aqui para o nosso problema, se eu pensar na f que vai de R no intervalo menos 1, 1, ela é sobrejetora. Tá? A imagem da função aqui é o intervalo menos 1. Ok? Então, se considerarmos f de R em R+, então f, além de injetora, desculpa, que R+, estou com R+, lá do outro exemplo na cabeça. Intervalo menos 1, 1. F, além de injetora, que a gente acabou de ver que é sobrejetora. E, portanto, bijetora. Bom, o interessante disso daí é que a gente conseguiu construir uma função bijetora de R no intervalo que vai do menos 1 até o 1. Então, eu consegui uma função que ela associa de maneira biunívoca todo o conjunto real com um intervalo aberto que vai do menos 1 a 1. É como se esse intervalo aqui, se eu pudesse, por exemplo, se eu fosse fazer algum tipo de estudo na reta, eu poderia meio que fazer esse estudo só no intervalo menos 1. Tá? Porque ele representa essa reta toda aqui, ó. Tá? Na verdade, qualquer intervalo aberto representa a reta toda. Tá? Eu consigo fazer uma arrumação nessa função aí, de tal forma que eu consiga uma outra que é a bijetora da reta no intervalo aberto que vai do menos 1 até o 1. Tá?
Então, isso seria aqui a minha função f de x igual a x sobre 1 mais o módulo de x. Ok, aí a gente pega e, né? Então tá. Quem é a função, então, que vem do menos 1 para r? Que é, vamos dizer assim, a função inversa, né? Faz às vezes aí da função inversa. Quer dizer, qual é a relação que de menos 1 a r também é uma função bijetora? Então, tá, como é que eu vou ver isso daí? Isso a gente acaba vendo quando a gente faz as contas da sobrejeção, tá? Então, para eu descobrir a função g aqui, tá? Que é bijetora, e que por sua vez, se eu fizer g de f de x, isso vai ficar igual a f de g de x e vai ficar igual a x, tá? Então a função g que tem essas propriedades aqui, essa característica aqui, como que eu consigo calcular essa função g? Então, vamos ver como que é, não é difícil. Olha só, para fazer isso daí, para encontrar essa g, tá? A lei dela está nas contas da sobrejeção de f, tá? Então, a lei, regra de g pode ser obtida dos cálculos da sobrejeção de f. Então vamos ver como que eu faço isso, tá? Por que é, né? Por causa do seguinte, ó. Como é que eu vejo a sobrejeção desta função aqui, ó? Tá? A sobrejeção desta função aí, eu vou ver da seguinte maneira. Qualquer que seja y pertencente ao contradomínio de f, existe x pertencente ao domínio de f, tal que y é f de x, tá? No fundo é isso daí que a gente quer saber. Observando que, no caso eu nem fiz essas contas, porque este contradomínio aqui é a imagem da f. E no caso é um intervalo aberto que vai do menos 1. E como a gente viu no exemplo, agora há pouco que eu fiz ao lado, toda vez que o contradomínio for a imagem, a função é sobrejetora. Né? Claro, porque se eu pegar um cara da imagem, sempre vai ter alguém no domínio que é levado pela função no cara da imagem. Bom, então, por outro lado, se eu não sei se o contradomínio aqui é a imagem da função, ou se não for, né? Se for, eu até consigo saber se é. Se não for, então eu tenho que fazer essa conta que está aqui. Essa conta aqui. Tá? Bom, e fazer essa conta aqui significa então o seguinte, ó. Vamos lá agora fazer a conta. Bom, então, dado um y, eu tenho que encontrar um x de tal forma que f de x seja igual a y. Então, dado y, quem é
x tal que f de x é esse y aí. É isso, tá? Que eu tenho que fazer. Essa conta que eu tenho que fazer. Fazer a conta. Bom. É a f de x. A f de x é x sobre 1 mais o módulo de x. E isso aí tem que ser igual ao y. O que eu preciso encontrar? Eu preciso encontrar o x. Então tá, então nós vamos ter que fazer uma conta aqui e tentar isolar esse x aí para poder encontrar esse raio desse x aí. Então, vamos lá. Então aqui, ó, tem um módulo aqui. Então eu vou ter duas alternativas aqui, ó, né? X maior ou igual a zero, né? Isso implica que o módulo de x é igual a e x menor que zero, que vai implicar para mim que o módulo de x é menos x. Ok? Com isso em mente, então agora eu posso começar a fazer as contas. Então vamos lá fazer conta. Então, no primeiro caso aqui, x é maior ou igual a zero. Então o módulo de x é x, então eu tenho o seguinte. Isso implica que x sobre 1 mais x tem que ser igual a y. No caso de baixo aqui, eu vou ter que x sobre 1 menos x tem que ser igual a y. Beleza? E daí, no caso de baixo aqui, o módulo de x é menos x. Substituir ele por menos x. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Agora, na parte de cima e na parte de baixo. O que nós vamos ter aqui? Então, nós vamos ter o seguinte. X é igual a y que multiplica 1 mais x. Embaixo eu vou ter que x é igual a y que multiplica 1 menos x. Ok. Então, em cima e embaixo. Então, vamos ver como é que fica. Então, olha só. A parte de baixo eu vou ter que x é igual a y menos yx. Na parte de cima eu vou ter que x é igual a y mais yx. Bom, aqui em cima eu ainda vou ter o seguinte. Eu vou passar o yx lá para o lado esquerdo, né? Ou tirar yx daqui e daqui. Eu vou ficar com x menos yx igual a y. Beleza? E aqui embaixo eu vou ter que x mais yx é igual a y também. Beleza. Então, se eu vier aqui agora... Então vamos lá. Vou colocar x em evidência, em cima e embaixo. Então vai ficar x que multiplica 1 menos y igual a y. E embaixo vai ficar x igual a 1 mais y igual a y. E finalmente eu encontro o meu x que eu tanto estava procurando. X na parte de cima aqui vai ficar igual a y sobre 1 menos y. E aqui embaixo x vai ficar igual a y sobre 1 mais y. Ok. Bom, então tá aí a contaiada toda que a gente fez. E daí observe o seguinte. Aqui, quando x é maior ou igual a zero, eu fiquei com x igual a y dividido por 1 menos o y. Então esse cara é maior ou igual a zero, porque x é maior ou igual a zero. Ok? Então vamos lá. Então aqui, este camaradinha é maior ou igual a zero. E a parte de baixo é o x negativo. Tá? Por conta disso, eu posso então aqui chegar aqui, ó, e pensar o seguinte. Olhando para esses sinais aí. X é igual a y sobre 1 menos o módulo de y. Bom, de qualquer forma eu encontrei o x.
Tá? E isso aqui que eu encontrei é, na verdade, a regra da função inversa, da função g. Eu estou saindo daqui, ó, tô pegando um y e voltando para cá para encontrar o x. Então eu saio daqui com um x daqui, ó. Eu saio com o x. Eita, eu saio daqui de um x e por meio da função f eu chego aqui no y, que é igual a x sobre 1 mais módulo de x. E se eu sair do y, eu chego aqui no x, que é y sobre 1 menos o módulo do y. Tá? Então, a g de y é igual a y1 menos módulo de y. Ou, se eu quiser, eu posso até simplesmente escrever que a g de x é igual a x sobre 1 menos o módulo de x. Bom, se eu for calcular agora aqui aquela conta da f aplicada na g. Então, espera lá, vamos ver uma coisa então. Então, aqui eu tenho reais, e aí eu tenho um intervalinho aqui, menos 1. E aí eu tenho aqui reais de novo. Bom, então eu tenho a minha função f aqui, e eu tenho a minha função g aqui. Tá. Bom, aí eu tenho uma função que está indo daqui para cá. Quem que é essa função? Essa função eu estou calculando g da f de x. Ai, meu Deus. Então, olha só, eu tenho aqui um x, daí eu vou ter aqui eu vou ter f de x, então eu vou ter aqui y, né, igual a f de x, tá? E aí eu vou calcular g de y, que vai cair então, e vai cair aqui, então que vai ser g do y, que vai ser g da f de x. Tá? Ou seja, eu vou sair daqui e vir aqui direto por meio da composição, que a gente chama de composição, a g composta com a f, e a gente simboliza isso daí por um símbolo, né? G composta com a f aplicado no x. Tá? Bom, e eu posso também pensar ainda mais uma coisa aqui, ó. Vou pensar no seguinte aqui, ó. Vou pensar aqui então na f de novo, então ela vai aqui para o intervalo menos 1. E aí eu tenho de novo aqui a minha função f. Né? E agora eu vou ter aqui uma outra função, que é essa daqui, ó. Né? E aqui, o que vai ser aqui, ó? Eu vou
eu tenho a função g que eu apliquei a f, então vai ser a f composta com a g e um ponto x da vida, né? Então isso aqui é a f da g de x. Ok? Bom, então olha só. Vamos calcular essas coisas aí agora. Essa aqui e depois essa aqui. Tá? Então vamos ver quanto é que dá. Então vamos calcular primeiro essa aqui e depois a gente calcula essa outra aqui. Ó. Então vamos lá. Bom, eu tenho que calcular g de f de x. Então é g de f de x. A lei da g é cara que está lá dentro, o argumento dividido por 1 menos o módulo do argumento. Então é f de x dividido por 1 menos o módulo da f de x. Ok? Bom, acontece que a f de x ela é x sobre 1 mais o módulo de x. Então aqui vai ficar 1 menos x sobre 1 mais o módulo de x. Ok, então isso aqui vai dar então vamos lá. Ó. Do módulo do x sobre 1 mais módulo do x, né, professor? Como é que é? 1 menos módulo de x. Porque módulo Ah, é um módulo. Desculpa, aqui você está falando. Tem um módulo aqui. É isso? Vamos conferir. Então é o argumento 1 menos o módulo do argumento. Ok. Só que esse cara aqui agora é o argumento x1 mais o módulo do argumento. Ok. Aqui é 1 menos módulo desse cara. Esse cara é o cara que está aqui em cima, então é isso aqui. Perfeito. Bom, então como é que vai ficar isso aqui? Aqui vai ficar assim agora. Em cima. Em cima aqui eu tenho x sobre 1 mais o módulo do x. E aqui embaixo eu vou ficar com 1 menos o módulo do x dividido pelo módulo de 1 mais módulo de x. Módulo de x é positivo. 1 mais módulo de x é positivo. Módulo disso vai ficar simplesmente 1 mais o módulo de x. Ok? Então, eu vou ter aqui agora o seguinte. Então, vamos lá. Aqui embaixo. Então vamos ver. Vou fazer a continha na parte de baixo. Lá para depois acertar a fração. Então o que vai ficar aqui? Ó? 1 mais módulo do x. 1 mais módulo do x divide por 1 vezes 1 vai dar 1 mais módulo do x. E aí 1 mais módulo de x dividido por 1 mais vai dar 1 vezes o módulo de x negativo, então menos o módulo de x. Beleza. Então, aqui eu simplifico. Esse cara eu simplifico e fica simplesmente para mim aqui x. Tá? Que era o que eu queria. Ok. Eu vou pedir para vocês agora fazerem para o lar esse aqui. Aquele ali também vai dar x. Só que é o x, é a função x. A função identidade, ou seja, se eu pego o x, ele é levado em quem? No próprio x. Só que do intervalo menos 1 ao intervalo menos 1. E a outra é o x que é levado no próprio x da reta na reta. Tá? Quer dizer, estou dizendo isso aqui. Ó. Esta composição aqui
Quando eu fiz a conta, deu a função identidade. E como assim função identidade? Deu x. Essa outra também vai dar x. Então, se eu pego o x aqui, ele é elevado no próprio x aqui, por meio dessas duas funções aqui, tá? G e a f. Bom, esse x é o x real. O x, qualquer x real. Agora, aqui, que eu deixei para o lar para vocês, não é qualquer x real, é o x do menos 1, 1 no menos 1, 1. Também são valores reais, mas é de conjuntos diferentes. Ó. Aqui é do R no R, aqui é do menos 1, 1 no menos 1, 1. Então é a identidade que vai, a identidade em R e a identidade em menos 1, 1. Como assim identidade, professor? Quando eu estou falando em identidade, é que a coisa aplicada num elemento dá o próprio elemento. É isso. Identidade sempre vai ser isso. Tipo assim, por que é o 1? A gente pensa, a gente chama ele de unidade, também de identidade. Por quê? Porque o 1, o número 1, tá? O número real 1, se eu multiplicar ele por x, sempre vai dar o próprio x. Então ele funciona como uma identidade, tá? A matriz identidade, por que ela chama identidade? Porque i vezes um vetor u vai dar o próprio vetor u. Então essa matriz i, a gente chama ela de identidade. Tá? Função identidade. Função identidade. I de x é a função x. É a função que pega um x e leva no próprio x. A gente chama isso de função identidade. Tudo que você pega e faz a conta sobre um elemento e dá o próprio elemento, a gente chama isso aí de identidade. Ok? Bom, é uma convenção aí, uma nomenclatura matemática. Tá? Então, tem vários tipos de identidade. Aqui, por exemplo, é uma função identidade, a G composta com a F, essa aqui, que vai de R em R. Depois eu tenho uma função identidade que vai do menos 1, 1 no menos 1, 1. Tá? Então, só tem que observar essas coisas. Pode ser em conjuntos diferentes. Tá? Bom, mas então eu tenho aí agora, essa G é a função inversa da função f. Porque para ser a função inversa, o que precisa? A mesma ideia que vocês têm lá de matriz, por exemplo. O que é a matriz inversa? Bom, dada a matriz A, tem que existir uma matriz B de tal forma que A com B é igual a B com A, que é igual a identidade. Tá, função. Quem que é a função? A função f. Quem que é a inversa da função f? É uma função que composta da identidade, função identidade. Tá? Essa composição funciona como se fosse o vezes aqui da matriz. Ó. Tá? Beleza. Então eu já sei. E aí, quando eu encontrar essa função g, eu vou usar uma notação diferente para ela. Eu vou chamar ela aqui de f menos 1. A matriz B, mesma coisa. Eu vou chamar ela de a menos 1. Tá? Com o detalhe do seguinte, esse menos 1 aqui não é a mesma coisa de pega um número x real a menos 1, isso aqui vai representar para mim 1 sobre x. Esse menos 1 aqui ele pode representar muitas coisas diferentes na matemática. Tá? Aqui esse menos 1 representa a fração 1 sobre x. Aqui menos 1, isso aqui não é número, é função. Então isso aqui não é 1 dividido pela função. Não é, tá? Isso aqui é uma grande merda, uma grande besteira. Jamais você escreva ou pense nessa desgrama aqui, que isso aqui é coisa do capeta. Tá? Do mesmo jeito, A menos 1 não é de jeito nenhum 1 dividido pela matriz A. Porque até nem existe essa operação de 1 dividido pela matriz A. Não tem divisão de matriz. Então, esse negócio aqui, ó, é coisa do capeta.
pouquinho dos infernos, isso aqui não existe, isso aqui vocês nunca mais, nunca me escrevam uma meleca dessa, tá? Ah, mas por que usa -1 aqui? Por que o Pedro chama Pedro? Enfim, né? É assim. Fizeram assim. E a gente tá acostumado a trabalhar com isso. E não confunda isso com isso. Tá certo? Bom. Aproveitar aqui para perguntar uma coisa para vocês que vocês estão fazendo álgebra linear. Vamos ver se vocês estão afiados em álgebra linear. Pois é, né, Pedro? Quem quiser assim, é isso, caramba. Sua mãe quis assim, seu pai quis assim. Talvez não tenha nem sido seu pai ou sua mãe. Não sei se você já perguntou por que você se chama Pedro. Você já perguntou pro seu pai? Votaram e foi. Ah, tá. Então, o meu nome, ó. Vocês querem ver uma coisa? Mas a minha mãe tá no céu, porque ela já é falecida. Tá? Eu não tenho nada contra a minha mãe, não. Mas é que é engraçado essas histórias, né? Então vamos lá. Meu nome. Meu nome é Robinson Samuel Vieira, porque minha mãe era portuguesa. E Roto, do meu pai, que é de descendência alemã. Muito bem. Como é que era para ser o meu nome? Meu nome era para ser Samuel Vieira Roto. Pô, e por que apareceu esse Robinson? Pois é. Por que apareceu o Robinson? Então, estava minha mãe no quarto, depois que o Robinson nasceu, que era para ser simplesmente Samuel. E aí ela conversando com uma mulher que chegou lá no quarto também, que deu a luz. Ah, que legal, você deu a luz também. Ah, tá, é um menino também. Ah, que bacana. Como ele vai chamar? Ah, meu filho vai chamar Samuel. Aí ela chamou meu pai. Marido, vem cá. Ela chamava meu pai de marido. Marido, vem cá. Nós não vamos mais pôr o nome no nosso filho só de Samuel. Porque a mulher ali vai pôr o nome no menino dela de Samuel. Eu não quero. Mas como que a gente vai fazer então? Ah, vamos chamar ele de Robson. Como todo Robson. Como toda pessoa, quando eu falo, qual é seu nome? Robinson. Ela escreve Robson. Era para ser Robson Samuel Vieira Roto. Aí meu pai, não, tá bom, beleza. Deu meia hora e entrou outra mulher que também deu a luz. Ah, que a senhora teve menino ou menina? A mesma história se repetiu. Eu tive menino. Como ele vai chamar? Ah, eu gostei muito do nome Robson. Marido. Pois é, Pedro. Marido, vem cá um pouquinho. Ó, aquela outra mulher ali que vai chamar de Robson. Então eu não vou querer Robson. Mas o que nós vamos fazer? Então, você empurra o Rob pra lá, o som pra lá e coloca um no meio. E vai ficar Robinson, que eu acho lindo este nome. Tá bom. E assim surgiu o Robinson Samuel. Pois é. Quando a minha mãe contava essa história, a gente ria bastante. Ai, ai. Enfim, é isso aí, né? Bom. Então, já que a gente está falando aí de matrizes, eu comecei a falar, na verdade, porque eu estou falando de inversão. É hobby dentro do filho, é isso aí. Então, eu quero dizer para vocês agora aqui o seguinte, olha só. Como é que vocês fazem para provar isso aqui, ó? Não é assim, ó. A menos 1 é 1 sobre A. 1 sobre A menos 1 é igual a 1 sobre 1 sobre A. Então isso dá A. Pronto, provei. Nem fodendo que é isso aí, tá? O A é matriz, não é número. Professor, quando a gente inverte uma matriz, né, a matriz inversa, ela é a matriz multiplicada pela outra, vai dar identidade. Certo? Então, A elevado a menos 1, a
Você está dizendo assim, ó. Você está dizendo assim, que A que multiplica A menos 1, que é igual a A menos 1, é igual a vezes A, é igual a identidade. Certo. Daí, então, se A inversa de A é a matriz vezes A da identidade. Se A menos 1 é a inversa de A. E essa também é. Ah, sim, isso. A menos 1 é a inversa de A. Então A é o quê? Certo, então A é o quê? Ela. Não, por enquanto não tá nada. Não, se A menos 1, essa aqui, ó, essa aqui é a inversa de A. Essa aqui é a inversa de A, certo? Então essa aqui é o que de A menos 1? Não, mas nesse primeiro termo ainda não dá pra ter certeza disso, professor. Claro que dá. Se A menos 1, se essa aqui, ó, vamos escrever assim, ó. A vezes B é igual a B vezes A, que é a identidade. Ok? Então olha só. B é o que de A? Pelo que está escrito aqui, B é o que de A? Por causa do segundo termo, dá para saber que B a A é inversa de B, porque dá para inverter e vai dando o resultado. Não, calma, vamos devagar. Esquece esse aqui, vamos pensar nisso aqui. Nessas igualdades aqui. Tá? Se eu tenho uma matriz A e eu descubro uma matriz B de tal forma que A vezes B é igual a B vezes A, que é igual a identidade. Então B é o que de A? Muito bem. E o que é A de B? Por causa do segundo termo. Que segundo termo? Que segundo termo? É o B vezes A. Isso aqui tudo é verdade. Isso aqui. Então, A é a inversa de B. Então A é a inversa de B. Então B menos 1 é A. Mas B menos 1 é A menos 1. Então A menos 1, A menos 1 é A. Só usei a definição. E é assim que prova, usando a definição. 2 vezes. Entendeu? Alguém não entendeu? Então tá. Então beleza. Não entendi. Então tá. Pedro, é o seguinte. Aqui você tem A vezes B igual a B vezes A, que é igual a identidade. Ok? O B, nesse caso, é a inversa de A. Tudo bem? Por causa do que está escrito aqui. Concorda comigo ou não? Ok. Então B é a inversa de A. Então B é A menos 1. Tá? Ok. Só que eu vou olhar de outra forma isso aqui agora. Eu vou olhar assim. A vezes B igual a B vezes A igual a identidade. Então A é a inversa de B. Eu não posso olhar dessa forma também? Então A é a inversa de B. Então a inversa de B é A. Mas acontece que B é A menos 1. Então é só substituir o B aqui agora. Você vai ter A menos 1 é igual a A. Pronto. Simples, né? É só um quebra-cabeça. Ok, muito bem. Então, o que a gente tem aqui hoje, teve aqui hoje, é que, resumindo, é que então vamos lá. F
G, F de novo. G composta com F, F composta com G. Isso aqui a gente viu que dá a identidade. Isso aqui a gente viu que dá a identidade. A minha F, essa função F aqui, ela é x sobre 1 mais módulo de x. E a função G, a gente viu que é x sobre 1 menos módulo de x. Ok? Bom, então a gente aprendeu o que é composição de função, já aprendemos isso, tá? A gente então agora também aprendeu que se eu... a gente viu que a F, que a G é a inversa da F, né? Então a gente também viu que G é igual a F menos 1, por causa dessa conta que está aqui, ó, tá? Beleza? Então, na verdade, isso aqui diz para nós que G é igual a F menos 1. Tá? Muito bem. Então, vimos aí composição de função, vimos aí a F aqui, uma função que pega o conjunto dos reais inteiro e compacta ele no menos 1, intervalo. A função G pega o intervalo menos 1 e abre ele na reta toda. Tá? Então, a F e a G, uma é inversa da outra. Beleza. E com isso, a gente... Bom, fez um estudo aqui e aí a gente tem um teorema que diz pra gente o seguinte, ó. F é bijetora isto é equivalente a existe F menos 1. Então, F ser bijetora é equivalente a existir a função inversa de F. Tá? Então, se você quiser mostrar que F é bijetora, uma maneira é mostrar que ela tem uma função inversa. Então, uma maneira de mostrar que F é bijetora, tá? Uma forma de mostrar que F é bijetora é mostrando que existe uma G tal que G composta com F é igual a F composta com G é igual a identidade. Tá? Por exemplo, que hora que é? Dá. Por exemplo, a gente poderia pensar no seguinte, ó. Vocês estão mexendo com vetores lá na álgebra linear, vocês já estão calculando norma de vetor, não estão? Norma não é base, norma é outra coisa. Vocês estão calculando norma de vetor, por exemplo, eu tenho o vetor 1, 2, 3 do R3. Esse é um vetor V. Eu quero calcular a norma do vetor V. Como eu calculo a norma do vetor V? Que é o tamanho do vetor. Raiz quadrada de 1 quadrado mais 2 quadrado mais 3 quadrado. Norma euclidiana. Tamanho do vetor. Vocês não estão calculando isso? Bom, como é que faz isso? É simples, né? Ó. XY. Aí você tem um vetor V aqui. Esse vetor V tem coordenada x0, y0. Eu quero saber o tamanho do vetor. A norma ela é um número que representa o tamanho do vetor. Tá? Eu quero saber como é que é. Pitágoras. Então esse negócio aqui eu não sei quanto que é esse tamanho. Mas eu sei que o quadrado dele é igual a x0 ao quadrado
mais y0 ao quadrado. Então, esse cara aí é a raiz quadrada disso aí. Tá? Então, raiz quadrada da soma das coordenadas ao quadrado do vetor. Então, aqui, ó, raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas. Tá aqui, ó. Se for para R3, funciona do mesmo jeito. Se for para R4, para R5, para Rn. Ok? Aí vamos pensar, agora você já sabe calcular a norma. A hora que o professor falar de norma euclidiana, tem vários tipos de norma, mas a primeira que vocês vão trabalhar é essa aí, norma euclidiana. E com isso, você poderia pensar na seguinte função. Ó. Eu vou pensar na função f do vetor v, que é igual a o vetor v dividido por 1 mais a norma do vetor v. Tá? Bom, e eu vou pensar, por exemplo, do R2. Vetores do R2. Do R2, em princípio, no R2. Poderia pensar. Mas acontece que aqui, ó, eu vou ter um vetor e o tamanho dele, tamanho do vetor, por exemplo, se eu for calcular a norma desse vetor que dá aqui, ó, então vai ser a norma do vetor v dividido por 1 mais a norma do vetor v. Vou calcular o tamanho desse vetor aqui, porque isso aqui é um vetor, isso aqui é um número, isso aqui é igual a 1 dividido por 1 mais a norma do vetor vezes o vetor. Então eu estou fazendo uma proporção do vetor v. A f de v é uma função que calcula uma proporção, que é 1 sobre 1 mais v, mais norma de v, do vetor v. Ok? Bom, então vai dar um novo vetor lá no R2. Eu vou calcular a norma desse novo vetor. Então é calcular isso aqui. Calcular isso aqui, ó. Aqui é um número. Esse número é positivo. A norma desse número positivo é o módulo dele, então. E ele é positivo, simplesmente vai dar isso aqui. Então vai dar isso aí, ó. Vai dar a norma do vetor v dividido por 1 mais a norma do vetor v. Tá? E esse número é um número que fica menor do que 1. Então, na verdade, eu estou indo do R2 no círculo de raio 1 e que é aberto ainda por cima, né? Não é. Ele é tracejado esse círculo aí. Porque nunca dá raio 1. Sempre vai dar menor do que 1. Mas são vetores que estão aqui, ó, dentro desse negócio aqui, ó. Tá? Qualquer vetor que você pegar aqui dentro. Tá? Ou seja, quer dizer que eu posso pegar o R2 e compactar ele dentro dessa bola aberta aí, desse círculo aberto. A mesma ideia que foi feita no R. Eu pego o R e compacto ele dentro de um intervalo aberto, que vai do menos 1 ao 1. Aqui é como se eu pegasse o intervalo do menos 1 ao 1 e girasse ele. Tá? Aí vai dar um círculo sem a borda. Tá? Então eu vou pegar qualquer vetor de R e vou conseguir colocar ali dentro. Essa função f é bijetora. Tá? Só que se você for tentar fazer aquelas contas da injeção com essa função f aqui, não vai sair em lugar nenhum. Porque você vai falar assim, não, eu vou pegar um vetor V1, 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 e eu vou igualar com o outro que é o V2, V2, V2. Então, vamos fazer a conta lá? Então vamos lá, vamos ver. Do mesmo jeito que a gente fez antes, né? Ah, então o vetor V1 dividido por 1 mais o módulo, a norma do vetor V1. Tem que ser igual ao vetor V2 dividido por 1 mais a norma do vetor V2. Tá. Eu tenho que concluir que o vetor V1 é igual ao vetor V2. Aí você pensa assim, a norma do vetor V1, quando ela é positiva, quando o vetor V... Norma de vetor, não penso assim. Módulo é diferente. Módulo de número eu posso. Aqui, meu filho, aqui lascou, porque aqui você vai ter que pensar assim, isso aí é, se é no R2, isso aí é 1 mais a raiz quadrada de x1 ao quadrado mais y1 ao quadrado. E aí o V1 aqui em cima. E aqui vai ser o V2 dividido por 1 mais raiz quadrada de x2 ao quadrado mais y2 ao quadrado. Vixe, agora lascou. Como é que eu vou fazer aqui agora? Vou passar esse cara multiplicando para cá, esse cara multiplicando para lá. E caramba, como é que eu vou concluir que o V1 é igual ao V2? Você vai ficar perdido nessas contas. Bom, então como que eu mostro que a F é injetora? Você lança a mão daquele teorema que eu fiz aqui, ó.
F é bijetora se somente se existe a inversa dela. Tá, mas como que eu sei quem é a inversa da F? Você tem uma ideia de quem é pelo que você fez em R. A inversa dessa função vetorial vai ser f menos 1 de v vai ser igual a v dividido por 1 menos a norma do vetor v. Agora você faz isso aqui, você chama isso aí de g, na verdade, né? Porque você não sabe se ainda é a inversa. Então você chama isso aí de g. Agora você faz a composição da f com a g e vai dar a identidade, vai dar o vetor v. Você faz a composição da g com a f, você vai ver que vai dar o vetor v. Então g é a inversa da f. Então f tem inversa, então ela é bijetora. Bom, eu fui muito rápido no que eu falei. Vocês dão uma olhada de novo nesse vídeo, nessa parte final, para tentar entender aí o que eu falei aqui no final, tá? Mas essa função f aqui, diferentemente da outra lá, que está indo da reta em intervalinhos, reproduzindo, o que ela está fazendo? Ela está fazendo o seguinte, ó. Então vamos lá, só para fechar aqui, para terminar, tá? Então, o que ela está fazendo? Ela está fazendo aqui o seguinte, ó, ela pega o R2, eu tenho aqui o R2, tá? E aí eu tenho a bola aberta de raio 1. Tá? E aí eu tenho o R2 e de novo a bola aberta de raio 1. Então eu vou ter uma função aqui, que é a f de um vetor v do R2, que é igual a v dividido por 1 mais a norma do vetor v. Tá? E eu vou ter uma função g aqui, que vai ser g de v, na verdade, né? G de v vai ser igual a v dividido por 1 menos a norma do vetor v. Tá? E aí você tem a f aqui de novo. E aí você tem as composições, então você vai ter uma aqui e depois você vai ter outra aqui. Então essa aqui vai ser a G composta com a F num vetor V, vai dar o próprio vetor V. E aqui vai ser a F composta com a G num vetor V, que vai dar o próprio vetor V. Pronto, e aí você consegue compactar o R2 a uma bola aberta de raio 1. Ou pega uma bola aberta de raio 1 e expande ela para o R2. E essa coisa você reproduz do R3 para uma esfera aberta de raio 1. E do R4 para uma hiperesfera de raio 1 do R4. E assim por diante. Né? Muito bem, beleza. Terminamos o nosso episódio de hoje. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, é a hora. Beleza, não tem pergunta? Então tá bom. Então vamos descansar. Valeu, galera. Muito obrigado. Um grande abraço para todos. Nos vemos amanhã de novo.
Tchau.